Fala pessoal, bom dia. Vamos aí falar sobre a Era Vargas, o Estado Novo, lá no capítulo 15, na página 52, ok? Estado Novo. Então, a gente já viu que a Era Vargas é um período de 15 anos, esse primeiro momento, que vai de 1930 até 1945. A gente já viu que o Vargas chegou ao poder em 1930 através de um golpe de Estado, no geral, se considera esse golpe de Estado como uma revolução, a Revolução de 1930, porém há historiadores que questionam se esse episódio foi uma revolução, a gente já comentou um pouco sobre isso. E esses 15 anos em que o Vargas esteve no poder, sob o comando da República Brasileira, a gente tem três fases: 1930 e 34, governo provisório; 1934 e 37, governo constitucional; e de 1937 até 1945, o Estado Novo, que é um período de ditadura, ok? Então, o Estado Novo é o nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que durou até o dia 29 de outubro de 1945 e que é caracterizado pela centralização do poder, pelo nacionalismo, pelo anticomunismo e pelo seu autoritarismo, de forma que isso é uma tendência até do que está acontecendo na Europa. E vejam, o Estado Novo começa 2 anos antes de começar 2 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E o Estado Novo termina justamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele está inserido no contexto do que está acontecendo na Europa, ok? Tanto no aspecto de que o Estado Novo é muito semelhante ao nazifascismo europeu, tanto no sentido de que é uma ideologia anticomunista, tanto quanto também é um sistema político e econômico que vai desenvolver muito a indústria. Então, isso está, de certa forma, sendo reflexo, o Estado Novo, do que está acontecendo na Europa. A própria exaltação do líder, da figura do líder, a gente vai ver isso aí, que o Vargas ele vai construir algumas semelhanças aí com os regimes nazifascistas, ok? Agora, a gente já viu que o Vargas, em 1934, ele tinha virado aí um presidente eleito, não pelo povo, mas indiretamente, e ele devia respeitar as regras da Constituição. E a Constituição estabelecia que ele era presidente, mas por um mandato apenas de 4 anos, e que ele devia respeitar os outros poderes, o legislativo, o judiciário. Só que em 1935, um ano após a aprovação dessa Constituição, houve uma ameaça real dos comunistas tomarem o poder. Os comunistas, aliás, não só uma ameaça, eles tentaram tomar o poder. Em 1935, no episódio chamado de Intentona Comunista, com participação aí direta do Luiz Carlos Prestes, aquele cara que era líder do tenentismo e que se tornou comunista. Então, a partir de 1935, no governo constitucional, você tem a supressão, você tem a suspensão de algumas liberdades democráticas com o estabelecimento do estado de sítio, justamente porque o presidente, o Getúlio Vargas, tinha como objetivo combater os comunistas. Aí o Prestes vai ser preso, vai ficar cerca de 10 anos na cadeia, e ao final do Estado Novo ele vai ser solto. A partir de 1935, o Vargas ele governou de forma mais centralizada, mais centralizadora, até porque a liberdade democrática, como eu disse, não era plena. A partir da ameaça, a partir da tentativa, melhor dizendo, dos comunistas tomarem o poder em 1935, foi estabelecido o estado de sítio. E aí ficou mais tranquilo para ele governar de forma mais centralizadora. O Vargas era dado a essa questão aí de ser um cara centralizador politicamente. Quando chega em 1937, era o último ano que ele iria ficar completo no cargo, e no ano seguinte teria eleição, no início do ano, para um presidente que iria sucedê-lo. Os partidos já estavam indicando os seus nomes e ia ter eleição. Só que Getúlio não queria perder o poder, ele não queria passar a faixa presidencial.
Então, até aí eu fiz uma breve revisão, né, mostrando o que estava acontecendo antes de 1937, antes do Estado Novo. Então, quando chega em 1937 e o país está se preparando para a eleição do ano seguinte, indicando nomes, né, formando alianças, etc., o Vargas, com a ajuda dos integralistas, né, com a ajuda da A e B, ele forja um plano, né, um plano falso do início ao fim, que era o Plano Cohen. Nesse plano, que era falso, repito, né, havia a ideia de que os comunistas, né, era um plano como se os comunistas estivessem fazendo esse plano, né, como se esse plano fosse dos comunistas, mas que foi criado pelos integralistas, né, ou seja, por aqueles que eram de ideologia nazifascista e que contavam com a simpatia do presidente, ok? Mas o plano é como se fosse os comunistas planejando tomar o poder no país, né, fazendo um violento ataque às capitais, matando autoridades, inclusive promovendo ataques a igrejas, ok? E aí esse componente religioso é muito importante, porque a população brasileira, no geral, né, sempre foi muito cristã, e o comunismo é uma ideologia ateísta, né, ou seja, que prega a inexistência de Deus. E por isso é visto com muita desconfiança, no mínimo, né, se não muito temor pelos cristãos. E aí eles acabavam, aqueles que odiavam o comunismo e que criaram esse falso plano, o Plano Cohen, acabaram criando aí a ideia de que os comunistas pretendiam fazer um ataque às igrejas até para conseguir o apoio dos cristãos contra esse plano, né, comunista, que era falso, como a gente já disse. Porém, uma mentira contada 1000 vezes ou 100 vezes, enfim, acaba virando verdade, e o Vargas ele soube manipular esse plano de forma que conseguiu criar um medo na população e nos setores da política nacional, e aí as pessoas acabaram realmente acreditando que os comunistas planejavam tomar o poder, e para evitar isso, né, seria necessário aí autorizar o Getúlio Vargas a endurecer mais o regime, a centralizar mais as questões na sua mão, para evitar então a chegada dos comunistas ao poder. Então, em 1937, o Vargas fecha o Congresso Nacional, né, e estabelece uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, suspendendo inclusive a Constituição que havia sido aprovada por ele recentemente, a Constituição de 1934, estabelecendo uma ditadura. Ele vai fazer logo uma nova Constituição, mas é uma ditadura. Uma ditadura com apoio do Exército, né? Foi o Exército que legitimou essa ditadura. Vargas sozinho não tem força para isso. Além, né, do Exército, os setores da política tradicionais também o apoiavam. Haja visto que quando ele fechou o Congresso, vários deputados e senadores foram, né, depois à procura do presidente para saudá-lo, né, porque consideravam realmente que havia uma ameaça comunista. Ele realmente conseguiu criar, né, no imaginário do brasileiro da época, que havia realmente um plano comunista. Plano falso, né? A gente já disse e vamos repetir aí para ficar claro, o plano Cohen era falso, mas ele conseguiu criar no imaginário do brasileiro, né, de que havia essa ameaça comunista, tipo naquele filme Amanhecer Violento, e com isso ele conseguiu legitimar a ditadura do Estado Novo, através de um golpe de Estado. Mais um golpe de Estado aí, né, para encerrar um ciclo da nossa política e iniciar um outro. O que mostra aí que a política brasileira digamos, marcada por golpes de Estado. Como eu disse, né, o Congresso é fechado, né, as eleições são suspensas, ele vai criar uma nova Constituição, suprimindo o Legislativo, o Executivo é fortalecido, né, e Vargas se coloca novamente como presidente, sem mandato agora, okay? Sem data para terminar o governo, tranquilo? Então, o Vargas ele já vinha desde 1930 governando de forma muito centralizadora. Foi isso que despertou, inclusive, lá em 1932, nos paulistas, aquela revolta que levou à Revolução Constitucionalista de 1932. Quando chega em 1937 e ele teme que não consiga aí, eleger um sucessor, ou enfim, até mesmo que ele acreditasse que fosse possível eleger um sucessor. Ele não queria deixar de perder, né, não queria perder o poder, não queria sair do cargo, até porque naquela época a Constituição não permitia reeleição, ok? Então ele tinha que sair
e tinha que ser eleito uma nova pessoa, ainda que essa pessoa fosse aliada a ele, não era a mesma coisa, né? E aí ele acaba criando esse plano Cohen para legitimar esse endurecimento do regime, e de fato ele conseguiu isso, né? Graças a esse medo do comunismo, né, os militares acabaram dizendo sim para o Vargas, e ele foi lá e instituiu a ditadura do Estado Novo. Logo ele vai elaborar uma nova Constituição, né? Essa Constituição não vai ser feita por uma Assembleia Constituinte, pelo contrário, vai ser feita por um jurista brasileiro chamado Francisco Campos, que era aliado do Vargas e que tinha também, não é, essa vocação, digamos, centralizadora. E aí ele vai escrever a Constituição de 1937, que foi aprovada pelo presidente. Até se previa, né, um plebiscito para aprovar a Constituição, mas esse plebiscito nunca aconteceu e a Constituição foi aprovada e valeu durante todo o Estado Novo, ainda que nunca tenha acontecido esse plebiscito. Ela, como eu disse, né, vai marcar esse centralismo político do presidente, e ela teria sido, né, estudos recentes questionam isso, mas ela teria sido inspirada na Constituição polonesa, por isso é chamada de Constituição polaca, né? De fato, ela tinha uma semelhança com os regimes nazifascistas, né? A gente vai falar mais adiante, inclusive por conta, né, da adoção e da inserção, né, da legislação trabalhista que vai acontecer durante o Estado Novo, né? A consolidação das leis de trabalho. Então, as leis trabalhistas que vinham sendo criadas, né, gradativamente, acabaram se consolidando durante o Estado Novo, e isso faz muito, como é que eu posso dizer, paralelo com o que está rolando na Europa, né? Onde, por exemplo, na Itália se instituiu a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalhador, né? Ou a Carta do Trabalho, onde você dava ao trabalhador uma série de garantias, porém os tutelava, né? Os atrelava, os mantinha preso ao Estado, né? Então a gente vai ver que a legislação de Vargas ela foi positiva sim para os trabalhadores, porque garantiu a eles uma série de direitos, mas por outro lado a legislação trabalhista no Brasil ela também acabou limitando muito a atuação independente dos operários, dos trabalhadores, porque justamente atrelava os trabalhadores ao Estado, dificultando aí a organização reivindicatória espontânea dos trabalhadores, ok? Então, essa Constituição ela vai se caracterizar pelo fortalecimento do Executivo, pelo enfraquecimento da noção de federação. Inclusive, durante o Estado Novo vai ter uma cerimônia onde o Vargas vai queimar as bandeiras do país, né, para mostrar as bandeiras dos estados, aliás, do país, para valorizar a ideia da bandeira nacional, para valorizar a ideia da integração nacional, né? Então, as oligarquias estaduais elas não vão se opor tanto a isso, né, porque tiveram economicamente os seus interesses satisfeitos. Mas politicamente o que aconteceu durante o Estado Novo foi uma centralização do governo federal, né, na mão do governo federal, e as oligarquias dos estados acabaram tendo que se acomodar aos interesses do governo federal, né? E aí, como eu disse, como eu já adiantei, economicamente o Vargas ele vai tomar um caminho que vai agradar as diversas oligarquias do país, e por isso o Estado Novo foi, digamos, relativamente tranquilo para ele enquanto presidente, já que não sofreu tanta oposição das oligarquias dos estados, ok? Então essa Constituição de 1937 é ditatorial. Ela vai, inclusive, né, estabelecer a extinção dos partidos políticos e a censura aos meios de comunicação. Foi uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, né, foi uma ditadura, né, claro que a ditadura do Estado Novo foi uma ditadura redundante, né? Mas, enfim, foi uma ditadura e, tal como uma ditadura, foi um regime, né, não democrático, de exceção, que estabelecia a censura, que estabelecia a limitação das liberdades e assim por diante. E até, em alguns casos, a supressão dessas liberdades, ok? Então, os estados eles perderam bastante autonomia, né, ou praticamente total autonomia durante o Estado Novo, como a gente já viu. Os integralistas, que inclusive apoiaram o golpe, inclusive eu disse que foram os integralistas que redigiram o Plano Cohen, e eles apoiaram o golpe porque eles tinham no Vargas, essa espécie meio que de líder, né, de mito,
de Firhan, enfim, pai dos pobres, de referência. E tinham no Vargas também uma série de semelhanças, né? A própria ideologia integralista, né? O culto ao líder, a centralização do poder político, enfim, a industrialização, o nacionalismo econômico e assim por diante. Então os integralistas eles apoiaram o Vargas, né? Quando ele criou lá o Plano Cohen. Aliás, quem criou foram os integralistas, né? Quem botou a mão na massa foram os integralistas. É óbvio, é muito, a gente não tem como comprovar isso, mas é muito provável que a ideia tenha partido do Vargas, do presidente. Mas quem botou a mão na massa para forjar o Plano Cohen, para falsificar o plano, foram os integralistas. Com a promessa, inclusive, de que os integralistas iriam participar do governo, e eles queriam, o Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, ele queria o Ministério da Educação. Os integralistas e os nazifascistas, eles tendem a se preocupar muito com a questão da educação, de interferir na educação, justamente para que crie uma ideologia favorável ao governo, né? E favorável à ideologia integralista ou nazifascista. Só que o Vargas, a gente já viu que ele era um cara centralizador, e quando ele chega ao poder ele não dá o espaço que os integralistas desejavam, e por isso que no ano seguinte, ao início do Estado Novo, ou seja, em 1938, no dia 11 de maio, para ser preciso, ele sofre uma tentativa de ataque dos integralistas. Então, sim, em 1935 houve a intentona comunista, em 1938 houve a intentona integralista, que é quando os integralistas tentam tomar o poder de Getúlio Vargas, mas são derrotados, muitos inclusive que tentaram cercar o Palácio Laranjeiras para matar o presidente, foram mortos no jardim do Palácio. E a partir daí, de 1938, dessa tentativa dos integralistas tomarem o poder, a ditadura acabou se tornando mais repressora à oposição. A oposição foi, digamos, até calada com mais facilidade, e os integralistas deixaram de ser aliados do governo, passaram a também ser combatidos. E Vargas aí fica numa espécie de ambiguidade ideológica, que é inclusive uma das razões que levam ao fim do regime. No campo da economia, o Vargas ele vai se caracterizar por estimular o desenvolvimento, né, de vários setores da economia, não apenas a cafeicultura. A gente já viu isso, né, desde o governo provisório, quando ele cria o Conselho Nacional do Café. Só que no período do Estado Novo, o Vargas ele vai desenvolver muito mais a indústria, né, o setor industrial. Porque provavelmente, né, ao que tudo indica, ele sabia que uma guerra na Europa era uma questão apenas de tempo. O Estado Novo começa em 37, a guerra começa em 39, 2 anos depois, né? Então ele sabia, provavelmente, como qualquer sujeito minimamente inteligente naquela época, estava percebendo a mudança no jogo político na Europa e sabia que uma guerra era iminente. E aí o que ele percebeu? Numa guerra, né, os países mais industrializados vão se voltar para a guerra, talvez seja essa a melhor hora para que a gente possa desenvolver a indústria nacional. Então ele meio que se aproveita, não é, do fato de que as potências, não é, do mundo estão se voltadas para a Europa, para o conflito que ainda não aconteceu, mas está iminente. E aí ele começa a incentivar o desenvolvimento industrial do país. Por isso que o Estado Novo, né, é um dos períodos aí, se não o que teve uma maior industrialização, mas o que teve uma das maiores industrializações do país. Agora, tem um detalhe. Essa industrialização foi feita muito mais pela conjuntura internacional, né, pelo contexto, pelas circunstâncias do que estava rolando no mundo, do que pela própria ideologia, do que pela própria concepção do presidente. Muito provavelmente, o desenvolvimento industrial tem acontecido muito mais por conta das circunstâncias e da dificuldade de se importar no contexto de guerra e de crise econômica mundial, né, do que pela própria ideologia do presidente. De todo modo, né, o desenvolvimento industrial foi positivo. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer, resumidamente, é que o desenvolvimento industrial foi positivo e, muito provavelmente, foi um desenvolvimento que aconteceu por conta das condições externas do mundo que dificultavam a importação e tornavam meio que naturalmente necessárias a produção industrial, já que não se importava, do que fruto aí de uma ideologia do próprio presidente, ok?
Então, o Vargas ele vai, inclusive, dar início a uma política econômica que a gente chama de nacional desenvolvimentista, que é quando o Estado assume o compromisso de incentivar o crescimento do setor industrial e o setor de infraestrutura do país, né? Buscando desenvolver a estrutura econômica do país, a estrutura industrial, né, do país. Isso a gente chama de nacional desenvolvimentismo, ok? A gente vai falar mais adiante do nacional desenvolvimentismo, né? Inclusive quando a gente comparar o outro projeto de desenvolvimento econômico que vai ser adotado no país após Vargas, ok? E esse nacional desenvolvimentismo foi possível porque o Vargas, durante o Estado Novo, mais do que nunca, né, ele acabou desempenhando a função de um árbitro, de um mediador entre os diversos interesses que disputavam, né, a representação no país. Okay? Então, o Vargas é como se fosse um grande mediador, um grande árbitro, né? um grande conciliador que soube, inclusive, não é, manipular aí os interesses dos diversos grupos sociais dentro do país para se sustentar no poder e colocar em prática a sua ideologia, que não era absolutamente pessoal. Era também, não é, como eu estou tentando mostrar aí para vocês, fruto dos diversos interesses que rolavam no país. Show? Então, passando agora para o Estado Novo e a sociedade, o Vargas ele vai, no aspecto econômico, desenvolver muito a indústria e para isso ele vai precisar, digamos, de criar um cenário no mundo do trabalho minimamente pacífico, né? Então ele fez a seguinte avaliação: o mundo está em crise, vai rolar provavelmente a qualquer momento uma guerra, né? As dificuldades de importação serão grandes. Por isso, talvez seja o melhor que a gente tenha a fazer é desenvolver a indústria nacional, mas para eu desenvolver a indústria nacional eu preciso de uma mínima situação de paz. Eu não posso ter trabalhador fazendo greve, fazendo manifestação o tempo inteiro, buscando redução da jornada de trabalho, aumento do salário ou coisa do gênero, né? Então, por isso mesmo que ele atende os interesses dos trabalhadores concedendo a legislação trabalhista. Então, ele faz isso não porque ele é bonzinho, né? Ele faz isso porque ele precisa de uma tranquilidade no país para promover o melhor, né? a máxima capacidade produtiva do país. Okay? E aí ele cria, inclusive, essa legislação trabalhista para evitar até que o próprio trabalhador se organize de forma espontânea, né? De forma independente, e cause agitação, né? Agitações no país, além de conseguir mais do que as elites e o governo estavam dispostos a conceder, né? Então, se por um lado a legislação ela foi positiva, por outro lado ela acabou também servindo muito para atrelar o interesse do trabalhador ao Estado. Por isso que o Vargas ele inaugura no Brasil uma prática política que a gente chama de populismo. Okay? O que é o populismo? Justamente, não é um conceito bem complexo, mas de forma bastante grosseira, justamente a prática de conciliar, né, os interesses dos diversos grupos do país, sobretudo da burguesia industrial e dos operários, né, dos industriais e dos trabalhadores. Então, se você faz isso, né, se você tem um governo onde você busca conciliar esses dois grandes grupos dentro da sociedade, conciliar os interesses desses dois grandes grupos dentro da sociedade, isso é uma prática populista. Sempre é claro que o presidente buscava associar mais ainda a sua imagem aos grupos populares, não é? Aos grupos de trabalhadores, os mais pobres, por isso o nome populismo, ok? E aí agora a gente vai ver aí como que o governo, inclusive, né, vai buscar construir a sua imagem em relação à sociedade e, inclusive, vai criar essa imagem que ficou muito associada a ele de pai dos pobres. Então, né, uma outra característica do governo Vargas é justamente essa semelhança que ele tem com o regime nazifascista de culto ao líder, né? E isso foi feito graças à organização de alguns órgãos, né, que o Vargas criou já lá no início, quando ele assume em 1930, quando ele cria
o Departamento Oficial de Propaganda, depois o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, em 1934, e por último, na época do Estado Novo, ele cria em 1939 o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento tinha como objetivo aí o quê? Centralizar, né, e coordenar a propaganda nacional, exaltando as atitudes do governo federal, exaltando a figura do presidente, promovendo a censura em jornais, livros, né, e até em programas de rádio que fizessem crítica ao governo, além de estimular aí a produção de livros, textos, cartilhas, filmes que fossem interessantes para o governo. Inclusive, tinham várias cartilhas que eram enviadas para a escola para enaltecer a figura do Vargas, né? Associando ele sempre ao pai, como pai dos pobres, como o cara que era bonzinho, que concedia direitos trabalhistas, enfim. E inclusive foi nesse contexto que se criou o programa Voz do Brasil, porque na época era o rádio, né? o veículo, digamos, de comunicação que abrangia todo o território nacional. E o Vargas, ele é um cara que, de certa forma, contribuiu bastante para o país por promover a integração nacional, justamente por conta dessa característica centralizadora que ele tinha, né? E por isso que ele faz aquela coisa que eu falei ali de queimar as bandeiras dos estados para promover a centralização política do país. Se, por um lado, ele desalojou, né, do cenário político as oligarquias dos estados, por outro, ele conseguiu fazer a integração nacional, né, através aí, desses veículos como, por exemplo, a Voz do Brasil, e como o projeto, né, de desenvolvimento econômico que ele vai adotar, de desenvolvimento industrial, né, e do nacional desenvolvimentismo que a gente já falou aí, buscando desenvolver muito, inclusive, a infraestrutura do país, né, a ligação dos territórios do país. Ok? Então, só para fechar aquela ideia lá anterior, o Vargas não é bonzinho, ninguém é bonzinho nem malzinho em história, e a legislação trabalhista não é positivo, claro, para o trabalhador, mas não é fruto da bondade do governo, né? É fruto até muito mais da própria capacidade reivindicatória dos trabalhadores que vinham desde 1917 se organizando para fazer a greve geral, para reivindicar uma série de questões. Okay? E aí o Vargas ele atende esses interesses muito mais até para se apropriar da luta dos trabalhadores, né? Para dizer, olha, vocês conseguiram porque eu consegui, não porque vocês conseguiram, né? Então, sintam-se satisfeitos com o que tem. É mais ou menos isso aí. Até por isso que ele vai atrelar os trabalhadores aos sindicatos que eram ligados ao Estado e assim por diante. Ok? Então, com a sociedade, o Vargas ele vai buscar muito criar essa imagem de pai dos pobres, né? Sempre colocando a imagem dele como um líder carismático, né? Uma pessoa que pensava no bem do país, que pensava no desenvolvimento nacional, nos interesses nacionais contra os interesses imperialistas, né? E isso aí, inclusive, vai ser muito, muito bem utilizado, esse discurso vai ser muito bem utilizado pelo Vargas, até por conta da conjuntura internacional da época. Então a gente tem que sempre analisar a era Vargas com o que está rolando no mundo. E esse discurso nacionalista que ele vai adotar, e não vai ser só retórica, não, né? É claro que muito era gogó, mas muitas coisas acabaram se concretizando, como, por exemplo, a criação de estatais, como a criação do Conselho Nacional do Petróleo, que meio que foi uma prévia para a nacionalização do petróleo. Então, esse discurso nacionalista dele, que não fica só no gogó, não fica só na retórica, é muito também do resultado que está acontecendo no mundo em decorrência da guerra, né? E por conta dos Estados Unidos estarem envolvidos na guerra que o Vargas consegue desenvolver, né, esse lado mais nacionalista da sua política econômica, porque os Estados Unidos estão voltados para a guerra. Se os Estados Unidos não tivessem voltados para a guerra, possivelmente eles não teriam interesse em que o Brasil adotasse uma política econômica de cunho nacionalista, né? E é justamente por isso que, a partir de 1945, o Vargas acaba, né, rodando e acaba o Estado Novo, e acaba o governo Vargas em 1945. Por quê? Porque acaba a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, não têm mais interesse em que o Brasil continue desenvolvendo a sua economia para o mercado interno, né, para a indústria.
E aí, após 45, a oposição a esse nacional-desenvolvimentismo, que até então estava sendo até bastante tolerado, passa a ser muito grande. Então, a gente tem que começar a perceber que a política econômica do país ela não depende apenas do governante, né, e dos interesses internos, mas ela depende também do que está acontecendo no mundo. Ok? Agora, em relação à política externa, né, só para fechar essa questão da industrialização aqui, para eu passar o slide. Né? Então, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, inclusive com a ajuda de capital americano, e aí por isso que ele muda de lado, que é o que eu ia falar agora adiante, né, e que eu vou falar, que é a relação da política externa. Vai criar a Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né, e já pensava aí na construção da Petrobras, por isso que ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, mas a Petrobras só é criada em 1953, no segundo governo dele. Ok? Agora a gente vai falar aí da política externa então do Estado Novo e da participação na guerra para a gente finalizar. O que acontece é o seguinte, o Vargas ele tinha uma característica de governo, né, muito mais semelhante ao nazifascismo do que as democracias liberais. Né? Ele instituiu, inclusive, uma legislação trabalhista muito inspirada na Carta del Lavoro. A Constituição de 1937 tinha inspiração nazifascista. Se não era totalmente inspirada na Constituição polonesa, como eu disse que é questionado, era bastante semelhante à ideologia nazifascista. Né? Só que, quando a guerra começa, ele percebe que estar ao lado, né, das ideologias nazifascistas pode ser muito perigoso, por conta dos Estados Unidos, que eram inimigos, né, dessas ideologias. Né? Eram inimigos da Alemanha e da Itália, eram os Estados Unidos, ainda que eles só entram na guerra em 1941. Já desde o início da guerra, em 1939, eles haviam se colocado ao lado da Inglaterra e da França. Né? Então, os Estados Unidos eram, digamos assim, atuantes na guerra desde o início, embora só tenham entrado de fato em 41. E aí, por isso, o Vargas, quando se inicia a Guerra Mundial, né, ele passa a exercer, digamos, a sua capacidade de exercer brilhantemente a ambiguidade, tipo Dom João VI, e aí ele fica ali na encruzilhada, se ele fecha com os alemães ou se ele fecha com os americanos. E aí, em 1942, ele acaba fechando com os americanos, rompendo com o eixo, rompendo com a Alemanha e com a Itália, em busca, inclusive, de financiamento dos Estados Unidos para construir a usina de Volta Redonda, aí, como eu disse. Então, em 1941, o Brasil se alia, né, aos aliados, até por conta da política da boa vizinhança inaugurada pelos Estados Unidos, e rompe com o eixo, embora isso marcasse já, digamos, a contradição maior do Estado Novo. Por quê? Porque o Vargas era um ditador, o Vargas governava de forma muito semelhante ao nazifascismo, mas no contexto da guerra se alia aos aliados, se alia às democracias liberais. Não faz sentido isso, e essa é uma das razões que levam ao fim do Estado Novo, que a gente até vai comentar agora, mas a gente só vai entender isso melhor mais à frente. Ok? Então, o Vargas ele acaba se aliando aos aliados, em troca, né, aliados aí são Inglaterra, França, Estados Unidos e até a União Soviética, em troca de financiamento, né, para construir a usina de Volta Redonda. E aí ele declara guerra à Alemanha, né, porque a Alemanha torpedeou alguns navios mercantes que abasteciam os aliados. E aí o Brasil declara guerra à Alemanha, inclusive enviando, né, militares brasileiros para lutar na Europa, e que foram bastante atuantes na libertação da Itália. Todos já devem ter ouvido falar disso. E é a partir justamente desse episódio, né, do envio de militares brasileiros para lutar na Europa contra o nazifascismo, que é a principal contradição do Vargas e que leva, né, ao fim do governo, porque ele governava de forma bastante semelhante aos regimes nazifascistas e estava lutando contra esses regimes, o que vai fazer, inclusive, com que os militares comecem a questionar o presidente, levando à renúncia ou à deposição dele em 1945. E aí, quando acaba a guerra, né, os militares voltam para o Brasil exigindo que o Vargas saísse do poder, né, redemocratizasse o país. Ele até tenta, né, numa jogada política, permanecer no cargo,
não é, e convocar eleição para a escolha de um presidente, mas isso foi entendido pela oposição como uma forma dele tentar se manter no poder, né? Então ele anistia os presos políticos em abril de 1945, marca a eleição para dezembro do mesmo ano, numa tentativa de ficar, não é, no governo até o final do ano, até terminar 45 e eleger o seu sucessor, mas isso não vai acontecer, ele vai ter que renunciar antes, né? Ainda que em agosto de 45 tenham surgido várias manifestações, inclusive com apoio do Partido Comunista Brasileiro, que é uma questão contraditória, aparentemente contraditória, né? Já que o Prestes foi preso pelo Vargas em 35, mas isso aí a gente esclarece depois, para a gente não alongar demais. E aí o Vargas, em 1945, em agosto, vai ter aí a tentativa de... setores, né, que o apoiavam vão ter a tentativa aí de mantê-lo no cargo para que houvesse eleição e houvesse uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição, para democratizar o país, com o presidente, né, Vargas, no comando dessa Assembleia Constituinte. E aí, quando então finalizasse a Constituinte e elegesse o novo presidente, aí o Vargas sairia. Mas esse movimento acabou não dando certo, a gente chama esse movimento de queremismo, né? Que quer dizer aí queremos Vargas até o fim de 45, quando então seria feita a eleição e se formaria essa Assembleia Constituinte. Então Vargas acaba em outubro de 1945 renunciando e aí acaba o Estado Novo. Bem, é isso. Qualquer dúvida, só postar aí ou então falar no Zoom. Tranquilo, pessoal? Um abraço a todos.